Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, neste tempo em que ainda vivemos, da alegria do nascimento do Salvador, este tempo do Natal, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Amados e amadas de Deus, temos aqui um texto do Evangelho onde Jesus viu uma numerosa multidão. E qual é a atitude de Jesus diante da multidão? O Evangelho diz: "E teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor." Jesus não é indiferente diante da multidão. Jesus desce até onde a multidão está, tem compaixão da multidão porque está perdida, está como ovelha sem pastor. E o que faz Jesus? Diz o Evangelho: começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus ensina a multidão. Estão como ovelhas sem pastor, Jesus a ensina. E diz o Evangelho: quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Amados e amadas de Deus, o lugar é deserto. Precisam comprar alguma coisa para comer. Então, qual é a atitude dos discípulos? Despede a multidão para que possam ir aos povoados vizinhos, aos campos, comprar alguma coisa para comer. Jesus, amados e amadas de Deus, faz uma interpelação aos discípulos: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Quer dizer, providenciem um alimento para esta multidão, para este povo. Os discípulos então perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Amados e amadas de Deus, os discípulos têm uma resposta humana. E a resposta humana é: quanto custa para alimentar esta multidão? Quanto custa para dar de comer a esta multidão? Amados e amadas de Deus, uma resposta humana dão os discípulos. Mas Jesus vai adiante. Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. O que eles têm? Tem uma grande multidão diante de si. E o que tem de pão? O que tem para dar de comer àquela grande multidão? 5 pães e 2 peixes. Amados e amadas de Deus, que não é nada diante daquela grande multidão, não é nada
diante da necessidade daquela multidão. Não é nada, mas é exatamente desses 5 pães e 2 peixes que Jesus realizará o milagre e dará de comer àquela grande multidão. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100, de 50 pessoas. Amados e amadas, Deus Jesus, de certa forma, organiza agora aquela grande multidão. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. Amados e amadas, Jesus cumpre o gesto que cumprirá depois na última ceia. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos. Amados e amadas de Deus, Jesus cumpre um gesto que vai cumprir na última ceia. O que quer dizer? Quer dizer que esta multiplicação dos pães, onde Jesus alimenta a grande multidão, remete a algo mais. Remete àquilo que Jesus fará depois na Eucaristia. E é interessante o que Jesus faz. Partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Jesus tinha feito a provocação aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos agora vão dar de comer à multidão a partir do gesto, a partir do milagre que Jesus realizou. A igreja vai continuar a dar de comer à grande multidão ou às multidões. A Eucaristia. A Eucaristia será esse alimento onde o Senhor continuará a alimentar o seu povo, a alimentar a fome dos seus. O Evangelho se conclui: todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. Quer dizer, 12 relembra aqui o número dos apóstolos, 12 relembra aqui que este alimento é o alimento da igreja. Amados e amadas de Deus, contemplemos Jesus que alimenta a fome da multidão, contemplemos Jesus que continua a alimentar a nossa fome hoje, nossa fome de infinito, nossa fome de Deus, através da Eucaristia, onde Ele mesmo vem ser o nosso alimento. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.